Tá? Você não precisa ter uma faculdade de programação ou conhecimentos avançados em programação para que você consiga criar suas automações fiscais. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos te mostrar atalhos e obstáculos que vão te ajudar a transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu sou o professor Marcos Amorim. No episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte tema: eu preciso aprender ou ser um programador para aprender automação fiscal, cara? Beleza. Então, antes de começar, vou convidar você para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 9 e 13 de janeiro de 2023. E para participar, é bem fácil, aqui embaixo, no link, na descrição do vídeo, tem um link, você pode clicar, colocar o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar e na página de Obrigado, clicar no botão verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp, ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. E faltou dizer o que você vai aprender lá. Né? Você vai aprender basicamente como transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas e como utilizar esse conhecimento para alavancar a sua carreira profissional. Massa, show de bola. Marcão, então vamos nessa, cara. Programação, eu preciso ser um programador, cara, para entrar nesse mercado de automação fiscal? Boa, essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, principalmente quem está começando agora, né, nesse universo, que tem pouco contato com esse ambiente, eles têm muito essa dúvida. Pô, preciso então, além de fazer, tem uma brincadeira que a gente faz, né? Além de ser contador, psicólogo, advogado, eu também vou ter que ser programador. E a verdade é que não, tá? Você não precisa ter uma faculdade de programação ou conhecimentos avançados em programação para que você consiga criar suas automações fiscais. E eu gosto de explicar isso de uma forma mais aprofundada. Eu acredito que a gente já tem tudo que é necessário para desenvolver as automações que a gente precisa, porque a gente naturalmente já lida com os problemas do nosso dia a dia de uma forma que favorece a criação dessas automações. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Basicamente que a gente já tem um supercomputador e a gente utiliza ele o tempo todo e a gente tem muita experiência em usar ele porque a gente usa desde que a gente nasceu, é o nosso cérebro. Então o nosso cérebro ele já tem tudo que a gente precisa para desenvolver as automações que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia. Tanto é que quando você faz uma tarefa de forma manual, pô, é lento, é repetitivo, existe a possibilidade de erro, mas normalmente você cria uma rotina, você cria a gente chama de algoritmo, né? Um passo a passo na sua cabeça que te permite executar aquela tarefa. Falam de uma trilha cerebral, né? Já fica gravado. Exatamente. Mas eu quero nem entrar nessa linha mais de neurociência para o pessoal não achar que é mais complicado. Não é tão complicado assim. Na verdade a gente quando se depara com um determinado problema, naturalmente o nosso cérebro já procura pelo caminho mais fácil para poder resolver ele. E aí eu gosto sempre de dar um exemplo, eu acho ele bem completo, que é o exemplo de atravessar a rua. Então todo mundo aqui já atravessou a rua, né? Provavelmente dezenas, milhares de vezes durante a vida. E o que acontece nesse processo? Então a gente vai fazer um paralelo aqui entre o funcionamento normal de um computador e o funcionamento da nossa mente. Então, todo o funcionamento básico de um computador consiste em entrada, processamento, saída. Então, na entrada eu tenho input de dados, de informações, que são processados dentro dessa máquina, desse computador, e geram um output, uma saída, um resultado. Então é assim que o computador normalmente funciona. E como é que funciona o nosso cérebro, a nossa mente? Se a gente fizer essa analogia, esse comparativo, a gente vai ver que é da mesma forma. Então tem entrada, tem um processamento, tem uma saída. Então eu vou dar um exemplo que acontece no nosso dia a dia. Eu preciso atravessar a rua. Então, como é que eu posso decompor essa atividade, isso que eu estou fazendo, dentro desses três fatores? Então, a entrada é tudo que eu tenho de input, tudo que eu recebo de informação. Pô, qual a informação que eu estou recebendo quando eu vou atravessar a pista? Você para na beira da pista e olha para os dois lados. Normalmente a gente olha para os dois lados, né? Para quê? Para saber se está vindo carro, né? De um lado e de outro. Isso é uma entrada de informação. Então, quando eu olho para a esquerda que eu vejo tem carro ou não tem carro, é uma informação. Quando eu olho para a direita e repito esse processo, é uma informação também. E com base nessas informações que eu recebo, eu passo para a próxima etapa do processo.
que é o processamento. O que acontece lá? Eu utilizo toda a experiência de vida e todo o conhecimento que eu tenho acerca daquele assunto para processar esses dados. Então, que tipo de processamento eu posso fazer quando eu estou numa situação como essa? Basicamente se eu atravessar a pista e tiver carro vindo, eu posso me machucar. Então, não é seguro atravessar se tiver carro vindo. Eu só vou atravessar se não tiver nenhum carro vindo. Basicamente é esse o processo. Então, a gente cria uma... É aí que nasce o programinha, o processamento está aí. Né? Então, se não tiver carro vindo nem na direita e nem na esquerda, então eu posso atravessar a pista. Isso é uma estrutura básica de qualquer programa de computador. Quem usa Excel, inclusive, conhece aquela função se, né? Sim. Se isso acontecer, então faça isso, se não, faça aquilo. Foi exatamente o que a gente acabou de fazer. Se não tiver carro vindo nem na esquerda nem na direita, então eu posso atravessar a pista. Eu criei uma fórmula matemática, uma fórmula de Excel, uma função se de programação para resolver esse processamento, esse conflito. E aí eu tenho uma saída. Qual é a saída? É o resultado desse processamento. Então, se não tem carro vindo nem na esquerda nem na direita, qual vai ser a minha saída? Posso atravessar. E aí eu começo a atravessar a pista. Se tiver carro vindo na esquerda ou na direita, então a saída disso vai ser fique parado, espere os carros passar e repita o processo. Então observe que uma rotina natural, comum, que a gente faz diariamente muitas vezes, a gente conseguiu decompor em termos de programação. Entendi, cara. Sem precisar conhecer uma linha de programação. Agora, beleza, isso é uma atividade que a gente pode repetir isso para... vou pegar um copo d'água, isso acontece também. Vou lavar os pratos que são sujos na pia, isso também acontece. Vou no mercado, vou tirar dinheiro. Todo o tempo a gente está repetindo esse processo, entrada, processamento, saída. Inclusive no nosso trabalho. Então, um exemplo de como isso acontece no nosso trabalho. Eu vou escriturar lá uma nota fiscal. Nos 2 episódios atrás a gente falou que você tem que namorar a nota, né? Pegar a nota, olhar e tal. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer a escrituração de uma nota fiscal, vamos pegar 12 anos atrás, que foi quando eu comecei a lançar nota manual ainda, né? Digitando. Você ia pegar a nota e olhar, isso é a entrada. Ou seja, de onde é que essa nota está vindo, qual estado que essa nota está vindo, qual o CFOP de venda que veio na nota fiscal, qual a tributação do produto. Então, uma série de informações que eu recebo, finalidade de aquisição dessa mercadoria. Com base nessas informações que eu recebo, eu vou para a parte do processamento. O que eu faço no processamento? Eu vou pegar as regras que eu conheço. Exemplo, eu sei que a finalidade de aquisição dessa mercadoria é de compra para revenda. Opa, então eu já sei que tem um conjunto de operações que eu vou fazer para escriturar a nota fiscal de compra para revenda. Se a finalidade de aquisição for para uso e consumo, já é outro comportamento que eu vou ter com base nas regras que eu conheço. Eu sei que numa operação de uso e consumo, por exemplo, eu vou usar um CFOP específico, eu não vou me creditar do ICMS, eu vou lançar tal CFOP, tal CST, tal alíquota. Então, existe um conhecimento prévio de como que aquilo funciona e eu acesso isso para processar aquelas informações que eu recebi. A partir do momento que eu chego numa conclusão, eu tenho uma saída. Cara, é uma operação de uso e consumo, tá? Então, eu vou lançar CFOP, comprei de fora do estado, 2556, CST 0,90 e alíquota 0 sem aproveitamento de crédito do ICMS. Uma compra para revenda, 202, vou lançar lá o CST, sei lá, 000, 7% de crédito e me credito do ICMS. Então, você sabe como que tem que fazer a coisa e como é que você sabe o que tem que fazer? Por causa da entrada, das informações que você recebe. Um computador é a mesma coisa. Então, ele vai receber uma entrada, que são os dados que a gente vai passar para ele. Ele vai processar esses dados com base naquilo que a gente conhece do mundo, das operações. A gente vai transferir tudo isso que a gente conhece, que está na nossa mente, para o computador e vai passar para ele as saídas. Quando você receber essa entrada, lá dentro do processamento, você vai tratar ele dessa forma. E você vai gerar essa saída. Então, você vai, como se você fosse transferindo da sua mente o que você já faz naturalmente para dentro do computador. Então, quando eu falo que você não precisa ser um programador para desenvolver suas automações fiscais, é disso que eu estou falando. Você já faz isso naturalmente. Muitas vezes você só não percebe que você faz isso. Então, qual é o trabalho? Como é que eu extraio da minha mente esses algoritmos que eu já crio naturalmente e transformo isso numa automação fiscal? É isso que a gente ensina aqui. Não, legal. No fundo, você cria uma linguagem de automação para uma rotina que você já executa profissionalmente, né, cara? Exato. Não é que cria uma linguagem que já existe. Que linguagem é essa? É a lógica. Então, tudo que a gente faz
normalmente é baseado em lógica. Então, por que eu estou escriturando essa nota fiscal com esse FOP, com esse ST, com essa alíquota? Porque existe uma regra que me diz que eu escriturado, tem uma lógica por trás daquilo. Sim. Às vezes a lógica está errada, porque tipo, a pessoa entendeu errado como é que funciona a coisa. Mas mesmo nesses casos em que há um erro, existe uma lógica que apoia aquela atitude da pessoa, que apoia aquela ação. E às vezes as pessoas discutem, né? Eu acho uma coisa, você acha outra, a gente começa a brigar, a discutir, e aí quando a gente procura entender um ao outro, o que é que a gente percebe? Foi um mal entendido. O que é um mal entendido? Eu achei que era uma coisa, mas na verdade era outra. Então foi uma falha de entendimento lógico da coisa que estava acontecendo. Poxa, eu queria até aproveitar esse gancho que está falando aqui e alertar quem está nos ouvindo que o professor Marcos Amorim, ele tem uma linha editorial no YouTube, né? De mão na massa, né, Marcos? Sim. Em que você mostra na prática como é que é feito toda a automação, até para desmistificar essa ideia de que é algo tão aprofundado. Complexo. Tá. E aí, seguindo aqui, Marcos, é o seguinte, cara. No processo da automação fiscal, eu sei que existe toda uma lógica aplicada ali. Como é que você tem sentido a reação dos seus alunos que estão tendo o primeiro contato ali? Você vê um desempenho rápido? Como é que é em torno de quanto tempo para a pessoa começar a sentir que a automação fiscal é para ele, cara? Bom, eu sempre digo para os meus alunos que o meu trabalho é ajudar eles a chegarem na primeira automação. Depois que eles conseguem o primeiro resultado, meio que vai sozinho, vai no automático. Porque é tão, vamos dizer, libertador, né? Quando ele consegue alcançar aquele resultado, que naturalmente ele quer mais daquilo, né? Então, muitas vezes, o esforço é só fazer a primeira automação. Depois o cara já se empolga e ele já começa a andar com as próprias pernas. Mas esse processo, eu entendo que esse processo de construir uma automação fiscal não é simplesmente, como a gente vai ter, inclusive, nessas lives de aquecimento, momentos em que a gente vai compartilhar a tela, que eu vou ensinar para vocês como construir, né, uma ferramenta, uma automação fiscal, mas não é um processo de eu só copiar e colar, né? Então, normalmente eu não ensino os meus alunos. Teve até um que falou comigo essa semana, falou: professor, tem como disponibilizar os códigos se eu ensinar lá no curso? Não, que aí vai facilitar para a gente, tal, não sei o quê. E é engraçado, quando ele falou isso, eu pensei assim: bom, eu não tô aqui para facilitar para vocês. Mas eu falei para ele o seguinte, ó, a gente não disponibiliza os códigos para vocês porque eu entendo que esse processo de aprender a automatizar passa pela prática. Então, o que é que eu quero? Eu não quero que vocês copiem ou peguem algo pronto e já coloquem, porque eu estou com pressa, que eu tenho que resolver. Todo mundo está com pressa. Todo mundo tem problema para resolver. Mas, se você simplesmente aceitar, copiar e colar algo que alguém fez, ou simplesmente pegar algo que já está pronto e usar, você nunca vai desenvolver a habilidade e você nunca vai ter os benefícios que desenvolver essa habilidade da automação fiscal vão te proporcionar. É muito mais do que eu resolver um problema imediato. Então, assim, sim, vai demorar um pouco de tempo para você desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque exige prática. Não tem como eu acelerar a prática. Até tem. Quanto mais eu praticar, mais rápido eu domino a coisa. Mas qual é o tempo médio que a gente tem aqui dos alunos? Uma pessoa que tem zero conhecimento, nunca programou na vida, nunca escreveu uma linha de código, nada, 000, nem Excel sabia, é em média 3 meses. Então é um tempo suficiente. Tem gente que faz mais rápido, tem gente que faz mais devagar. Tudo vai depender do quê? Vai depender do quanto que você está aplicando. Se você estiver copiando e colando o que você está vendo na internet, pegando algo pronto, você vai demorar muito tempo. Porque é um processo de internalização. É você aprender a pensar de uma forma diferente. E aí, quando você aprende essa forma diferente de pensar, você começa a ganhar velocidade, a resolver os problemas cada vez mais complexos de forma cada vez mais simples, cada vez mais fácil. E tem muitos benefícios que vão além, a gente até já falou desses benefícios aqui nos aquecimentos anteriores, mas que vai além de eu fazer o meu trabalho mais rápido. Vai muito além disso, né? A gente fala aqui de você ter mais tempo livre, de você ter reconhecimento profissional, de você ter aumento de salário, de você conseguir, você é um empresário, por exemplo, você conseguir executar uma rotina que antes você precisava, sei lá, de 5 ou 10 pessoas, você conseguir fazer essa mesma rotina, muito mais dessa rotina, digamos, clientes, escritório de contabilidade é um bom exemplo. Tenho 200 clientes, eu tenho uma equipe com 5 pessoas. Então, com ferramentas de automação, eu consigo, de repente, atender 1000 clientes
usando a mesma equipe, sem aumentar a equipe, sem aumentar o custo, sem estressar a minha equipe, né? Sem deixar a minha equipe mais cansada. Então, são coisas que você consegue alcançar a partir do momento que você aplica e internaliza esse conhecimento da automação fiscal. Então, é muito mais do que só fazer uma tarefa rápida. Tem benefícios, efeitos colaterais que são muito interessantes a partir do momento que você desenvolve a habilidade. Não, legal. É nesse ponto aí que eu tenho percebido é que você começa a fazer novas conexões, né, cara? Você começa, inclusive, a aprofundar mais na técnica fiscal tributária, porque a construção exige que você faça novas conexões. E em relação a esses benefícios, Marcão, o que eu tenho percebido também, cara, e eu vejo isso muito na sua prática, é essa pegada mais de consultoria, né, cara? Poxa, resolver o conserto de situações rotineiras, legal, cara, mas para além disso, existem outras informações que podem ser conectadas e gerar mais valor para o seu resultado final, né, cara? Perfeito. Eu vejo que são vários níveis, né? Então você tem, por exemplo, ali, vamos pegar minha história. Né? Eu comecei no escritório de contabilidade, lançando nota, e o primeiro contato que eu tive com a automação, o que eu queria? Eu queria lançar minhas notas mais rápido. Eu lembro que tinha uns clientes que mandavam uma planilhazinha, que antigamente era nota D1, talãozinho assim, que era manual. Às vezes era difícil de você ler o que o cara tinha escrito, se era um 4, se era um 8, se era um 6, você não sabia. Então ele mandava uma planilhazinha com os valores lançados. E era tudo que eu precisava para lançar no sistema. Eu falei, pô, se eu conseguisse pegar essa informação aqui e importar no sistema, ia ser massa. E aí, um dia eu falei, pô, por que não? Né? Comecei a pesquisar, comecei a buscar, até que eu consegui chegar lá. Consegui uma maneira de, a partir daquela planilha, trazer os dados para dentro do meu sistema. E assim foi. Só que qual era a minha preocupação? Era resolver o meu problema ali, o meu mundinho, no meu dia a dia de atividade. A partir do momento que eu consegui resolver esse primeiro bloco, né, de problemas, o que acontece? Você começa a trazer isso agora para um ambiente mais próximo, para o seu entorno ali. Então eu lembro que, uma vez que o meu problema de lançar notas estava resolvido, eu comecei a resolver o problema dos colegas. Então eu ajudava o pessoal do contábil, ajudava o pessoal do pessoal. Eu lembro de uma planilha que eu fiz com um colega do pessoal, que ele fazia a rescisão. Então tinha toda uma parametrização que tinha que fazer dentro do sistema e tal, e às vezes a parametrização estava ok, às vezes não estava. E aí ele falou assim, bom, tem como fazer uma planilha onde eu vou lançar as informações e ele já vai me dar a rescisão? Eu falei, tem. E aí a gente foi lá, se juntou, ele trouxe as informações, a gente construiu o negócio, né, que ele botava o salário do cara, as informações lá que eu não sei quais são, mas eu sei que saía o valor certinho da rescisão. Cara, é isso aqui. E ele usava essa planilha para verificar se a informação dentro do sistema estava correta. Então você começa a trazer, pegar esses problemas que estão ao seu redor e a resolver. Isso vai expandindo. Depois, qual foi o meu próximo passo? Eu comecei a prestar consultoria. Então, qual é o problema mais interno de uma empresa hoje? Atualmente, basicamente, é geração de SPED fiscal. Então, quando você trata de gerar SPED, você tem alguns problemas. Eu costumo dizer que tem pelo menos 3 tipos de problema. É o erro, primeiro, o erro de lançamento. Então, a pessoa errou o lançamento da nota fiscal. E você precisa corrigir esse erro de lançamento. O cara vai lá no sistema, corrige o lançamento, está tudo certo. Ajusta o valor do crédito, ajusta o valor da nota, o valor do produto, lança o desconto, tira, enfim, resolveu. Segundo tipo de problema é o problema de parâmetro. Então está tudo certo com as informações, porém, por um erro na parametrização do sistema, a informação está sendo gerada de maneira errada. Sim. Aí eu vou lá no sistema, vou ajustar os parâmetros, que conecta com aquilo que a gente falou na primeira live, né? Ah, então eu não vou mais usar o sistema? Não, muito pelo contrário, você vai usar o sistema na sua plena capacidade. Vou ajustar os parâmetros que estão errados, e a partir daí surge o terceiro problema, que é o mais difícil de resolver, que são os erros de sistema. O que eu considero erros de sistema? Ó, o meu SPED, ele precisa gerar uma série de registros, dentre eles, por exemplo, o registro 610. Que registro é esse? Onde eu vou informar lá os dados adicionais da nota. Vendi a mercadoria com isenção, com redução de base. Tem uma base legal para poder fazer aquilo. Eu tenho que informar essa base legal no registro 610. Aí meu sistema não gera esse registro, que é um registro importante. Então eu estou vendendo lá com redução, com isenção, mando meu SPED sem essa informação. A primeira coisa que o fisco vai fazer é dizer, cara, cadê meu imposto? Você não apresentou base legal, não sei o que, você está usando aqui, eu quero meu imposto. Me prove que você realmente não vai procurar saber qual é a base legal que você está usando para aplicar aquela isenção. Ele vai dizer, cara, se vira, a prova que você usou a isenção, qual foi a isenção que você usou. Então, assim, é um registro extremamente importante. Aí você vai lá e fala com o pessoal do sistema, o pessoal fala assim, ah, mas não deu erro no PVA, tá tudo certo. Pô, como é que faz agora?
né? Você não consegue, aí você pega lá o perguntas frequentes, tá lá explícito dizendo que tem que ser informado, que toda informação, se existir, deve ser prestada, que é obrigatório. Manda para o suporte, não, isso aí não é com a gente não. Aí você fica na mão do sistema. E aí, nesse caso, nessa situação, não tem outra forma de resolver, eu vou criar uma automação que vai incluir esses registros para mim, dentro do meu SPED fiscal. Aí eu considero isso um erro de sistema. Porque o sistema deveria gerar informação e ele não está gerando. Entendi. Isso é o mais difícil de resolver porque você tem a resistência do desenvolvedor do sistema, que quando ele resolve fazer, ele ainda quer te cobrar para fazer algo que é obrigação dele, deveria gerar o SPED com todas as informações possíveis e imagináveis, porque está lá dizendo que se existe informação, ela deve ser prestada, mas ele não faz. Então você precisa dar uma outra solução para isso. E aí, normalmente você vai começar por aí, resolvendo esse tipo de problema. Pô, deixei redondo, a geração do SPED do cara tá bonitinho, tá? Não tem mais nenhum problema. Não é mais um problema entregar a obrigação fiscal para o fisco, né? Para o Estado, para a Receita, para quem quer que seja. O que é que vai acontecer? Acabou minha vida, os problemas que eu tenho para resolver, zerei a vida? Não. Vão começar a surgir coisas que você não enxergava antes, que é o patamar que eu estou hoje. Que é, cara, já consigo entregar o SPED do cara com relativa facilidade. O que é que sobra agora? Pô, como que eu uso as informações que a gente está gerando e está mandando para o fisco para melhorar a qualidade do meu negócio? Poxa, aqui é infinidade de coisas. É infinidade de coisas, né? A gente vai ficar provavelmente muito tempo ainda nisso aí. Poxa, tem muita coisa. E tem todo tipo de problema, né, para você enfrentar, para você resolver. E o seu valor, quando você tem esse tipo de conhecimento e aplica, usa esse tipo de informação para resolver os mais variados problemas dentro de uma empresa, ele aumenta bastante. Inclusive, você passa a, como é que eu posso dizer, se bancar. Né? Eu tive uma experiência com um cliente, hoje de manhã, inclusive, fui lá visitar ele. Semana passada ele pagou minha nota fiscal, me ligou e falou assim, Marcos, paguei sua nota aqui e tal, beleza. Só que assim, cara, o pessoal tá dizendo que você vem aqui, fica 1 hora, 2 horas, depois você vai embora. O pessoal acha que não tá sabendo como é que lança as notas, informações aqui e tal. Eu queria ver o que é que tá acontecendo, não sei o quê. E eu achei estranho, porque primeiro eu tinha treinado o pessoal para lançar nota, para ter CFOP, aquela coisa toda. Mas esse não é o meu objetivo principal nesse trabalho, né? E eu falei com ele, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião todo mundo junto na semana que vem. No caso foi hoje, né? Ele falou, tá bom, vamos. E aí pronto, o que é que eu fiz? Eu peguei as informações dele, os XML de venda dele, e eu levantei alguns dados. Dados esses que foram impactados pela minha presença lá. Então o que foi que eu fiz basicamente? Desde que eu comecei lá, revisei o cadastro de PIS e COFINS desse cara. Então eu identifiquei 143 produtos que ele estava pagando PIS e COFINS e que era monofásico com alíquota zero. Dentre esses produtos, tinha um dos produtos que ele mais vende no mês dele, né? E aí eu falei assim, pô, vamos mensurar o impacto disso aqui. E eu fui lá e mensurei. Tudo isso com ferramentas automatizadas. Tudo isso com automação fiscal. Né? Fui lá e basicamente eu peguei uma automação simples que eu faço aqui o tempo todo. Que é como é que eu extraio a informação do XML e trago para criar um relatório em Excel. Acho que, sei lá, de cada 10 lives, 11 tem esse ensinamento aí de como extrair informação do XML. Foi basicamente isso que eu usei. Mas qual foi a finalidade? De enxergar qual é o impacto que o meu trabalho teve para aquele empresário, para aquele cara. Por quê? Como eu já falou antes, eu entendo que o empresário está sempre buscando aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Aí eu peguei essas informações, botei debaixo do braço. Quando eu olhei, eu falei assim, pô, já dá quase o valor que ele me paga por mês isso aqui, né? Só que a gente não tem o mês completo. E eu já tenho outras oportunidades que eu mapeei que a gente pode aproveitar lá dentro da empresa. Então eu consigo gerar, sei lá, 5, 10, 15 vezes o valor que ele tá me pagando de resultado, né? E aí eu fui lá, levei essas informações, sentei para conversar, ele me chamou. Não, porque o pessoal disse que não está sabendo como é que lança as notas fiscais no SPED. E aí você falou que a gente tem que gerar o SPED, mês que vem a gente já vai começar a gerar, e o pessoal não sabe, eu estou preocupado com isso, não sei o que e tal. Tipo, eu quero que você ensine o pessoal que ele sabe como é que lança a nota fiscal direitinho dentro do sistema e tal. Eu falei, cara, isso vai acontecer. Só que tem o seguinte, existe algo que eu acho que é mais importante para você nesse momento, que é a gente reduzir sua carga tributária, que é o que eu estou fazendo. Então, já terminei, aí eu mostrei para ele o que eu já fiz, já revisei todo o seu cadastro de produto com relação ao PIS e COFINS. O que eu estou fazendo agora?
Estou revisando seu cadastro com relação ao ICMS. E o que é que isso quer dizer? Que eu vou procurar, primeiro, identificar produtos que são ST, produtos que são tributação normal, esse é o primeiro nível do trabalho. Segundo nível, dos que são tributação normal, tem algum que tem uma redução de base, que tem um crédito presumido, que tem alguma isenção que eu posso utilizar? Então essa é a segunda parte do trabalho. Entendi. Que a gente vai executar. Isso está acontecendo. E o que eu ainda vou fazer? O que é que eu vou fazer? Cara, agora que eu já sei que você estava pagando PIS e COFINS a maior, eu quero voltar os meses onde você estava pagando a maior e recuperar esse dinheiro que você pagou indevidamente para o fisco. Então a gente vai fazer isso. Outra coisa que a gente vai fazer, ele entrou no presumido em maio de 2022 agora. Então de abril para trás ele era Simples Nacional. E aí, cara, se a gente consegue fazer isso para o período que você era no presumido, a gente consegue fazer para o período que você era Simples Nacional. São 5 anos para trás. Então a gente vai recuperar também o PIS e COFINS dos monofásicos que você pagou na sua apuração. Então, assim, eu estou focando nisso. Eu entendo que isso é mais importante do que ensinar para a sua equipe como é que lança a nota fiscal nesse momento. Não que isso não seja importante, isso vai acontecer. Só que nesse momento eu acho que isso é o mais importante. Mas se você quiser, a gente para isso aqui, eu vou ensinar para a galera como é que faz para lançar a nota. Não, pode seguir seu planejamento aí. Poxa, que ele vai querer que Por você quê? segue. Exatamente, porque é o que eu falo para a galera aqui. O que é que o empresário quer? Aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Se eu consigo entregar isso para ele, né, e eu mostro para ele, cara, você tem essa opção e tem essa opção. O que é que ele vai querer? Logicamente que ele vai querer aumentar a receita dele, que ele vai querer baixar o custo dele. Ele está buscando isso o tempo inteiro. E legal é o seguinte, quando você fala, o meu objetivo é reduzir riscos, custos e aumentar a receita, você está falando aí não de SPED, de XML, você está falando de dados, né, cara? Exatamente. É isso que é diferente. De dados. E aí eu consigo usar esses dados, por exemplo, até para me defender. O cara, tipo, o que é que você está fazendo aqui? Cara, é isso aqui que eu estou fazendo. Né? Inclusive, ó, tá quase o valor que você me paga aqui. Então, assim, você não tá nem tendo custo comigo, pô. Eu tô de graça aqui. Eu tô pagando para estar aqui. Cara, mas é o seguinte, cara. Tá interessante. Eu sou um contador, um fiscal. A automação é algo realmente interessante. A gente tem demonstrado isso. Agora, cara, eu não sei nada de programação. Eu sei mexer o básico com Excel. Como é que faz, cara? Como é que eu inicio, porra? Isso é um obstáculo? Isso é uma boa notícia. Por quê? Normalmente, quando a pessoa ela já tem um conhecimento, por exemplo, em Excel. Primeiro, eu preciso ter conhecimento em Excel para aprender automação fiscal? Definitivamente não. Tá? As pessoas acham que é uma escada. Primeiro eu aprendo Excel, depois eu aprendo automação. Não tem nada a ver. Você pode aprender automação sem saber nada de Excel. Hoje, inclusive, eu já soube muito mais de Excel. Provavelmente se eu for mexendo, eu lembro de muita coisa. Mas assim, eu já fiz muita coisa no Excel. Né? E hoje eu uso praticamente nada. Eu uso uma fórmula do Excel, que é subtotal, porque eu gosto de fazer uns filtros lá, e quando eu faço o filtro ele já me dá os total do que eu filtrei, não do total da planilha. E você não precisa automatizar isso, né? Eu não preciso automatizar isso, né? Que é algo simples de fazer. Eu acho que vai me dar mais trabalho criar uma automação para fazer isso do que usar a fórmula que já está pronta lá. Então eu uso essa fórmula. De resto, tudo eu faço via automação fiscal. Então o Excel hoje para a gente é basicamente uma folha de dados. É uma folha onde eu coloco os dados que eu processei na minha automação fiscal. Ah, sim. Então, assim, se você tem zero conhecimento, se você tem zero conhecimento de Excel, isso não é de forma nenhuma um empecilho para você aprender automação fiscal. Muito pelo contrário, talvez você já tenha uma vantagem. Por que eu falo isso? Quando você tem uma certa proficiência no Excel, em qualquer ferramenta que seja, qual é a sua tendência? Quando começa a ficar difícil, você foge para aquilo que você já domina. Então, isso aconteceu inclusive comigo. Como eu tinha muito conhecimento no Excel, sempre que eu estava numa situação, lá no meio da minha automação, que eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui usando essa ferramenta, aí eu lembrava, não, vou fazer no Excel. Aí eu trazia para cá e finalizava no Excel. Só que isso, num primeiro momento, tipo assim, cara, é mais fácil fazer aqui no Excel do que fazer na automação. É verdade, no primeiro momento é mais fácil, só que depois, quando você quiser desenvolver, vai fazer falta esse aprendizado que você não teve aqui. Sabe? Porque o Excel não vai suprir. Porque o Excel não vai suprir. Ele não vai suprir, ele não vai fazer coisas. Exemplo, tem uma ferramenta muito massa no Excel que chama Power Query. Então, quando eu faço aqui, às vezes, live de extrair dados do XML, extrair dados do SPED, que aí eu mostro pro pessoal, isso aí eu faço Power Query. Eu falo, massa. Agora, serve para mim registros no Power Query. Altera a informação e depois gera um novo arquivo do SPED fiscal. O cara não consegue fazer. Por quê? É Power Query, consulta poderosa.
Então, não é uma ferramenta de automação. Então, o Power Query, lembra que eu falei de 4 habilidades? Extrair, alterar, inserir e deletar. O que o Power Query faz? Ele extrai. Só uma das... Basicamente, está no máximo ele vai inserir alguma coisa ali e tal, mas não é a praia dele. Não que seja ruim, o Power Query é uma ferramenta excelente, mas assim, ele não tem o potencial que uma ferramenta de automação fiscal tem. Show de bola, cara. Não tem essa versatilidade. Mas eu vejo você entrando no Excel para fazer essa automação. Como é que é isso, cara? Perfeito. É porque ali no Excel tem uma espécie de porta secreta ali, sabe? Que é uma guia chamada de guia desenvolvedor. Eu vou mostrar para vocês isso quando tiver mais para frente nas lives de aquecimento. E basicamente é a porta de entrada. Por que a gente usa o Excel? Poderia fazer isso no Word, poderia fazer isso no PowerPoint, poderia fazer isso no Outlook. Então, todos esses aplicativos do pacote Office, eles têm essa porta de entrada para o VBA, que é a ferramenta que efetivamente a gente vai utilizar. Pô, o ferramenta já está no computador do cara. Já está no computador instalado, inclusive, exatamente. Por que a gente usa através do Excel? Porque é mais fácil, tipo assim, eu quero exportar um relatório e eu quero mostrar para você o somatório do valor dos produtos que você movimentou esse mês. Eu vou fazer isso no Outlook? Eu vou fazer isso no Word? Não faz sentido. Já tem a estrutura do já Excel. Já tem toda a estrutura. Eu já consigo ter o mínimo necessário ali para fazer uma conta rápida, alguma coisa que eu precisar, ou para apresentar os dados de forma mais apresentável mesmo, né, para o usuário. Então é por isso que a gente usa o Excel, só por causa disso. Não que eu precise ter amplos conhecimentos, ou até o mínimo necessário para poder usar o Excel para depois ir para a automação fiscal. Eu já posso fazer direto esse pulo, essa transição, e usar o Excel como se for... entenda, você tem um sistema aqui, você tem a tela do sistema, onde você clica, muda de aba e tal. É como se o Excel fosse a tela do nosso sistema. É lá onde a gente entrega os dados para o usuário. Tá. E a funcionalidade não tem nada a ver com o Excel. Não tem nada a ver com Excel. Marcão, vamos encerrar, mas antes disso, cara, eu sei que na semana da automação fiscal, você faz alguma automação ao vivo, né, cara? A gente vai fazer, sim. Lá na aula 3, a gente vai construir uma automação fiscal. A ideia é que você termine o evento, né, a semana da automação fiscal, já com a sua primeira automação fiscal construída. Eu não considero ainda que, tipo, você conquistou a sua primeira automação, porque, como eu falei, isso vai exigir prática, e eu entendo que a primeira automação fiscal é aquela que você pensou, tem um método, inclusive, que a gente utiliza, né? A gente vai falar sobre isso ainda nas lives de aquecimento, mas tem um método que você utiliza, você estrutura o seu objetivo, o passo a passo que você vai seguir para poder atingir esse objetivo, você constrói isso e aí você testa e funcionou, pronto. Aí você chegou na sua primeira automação, porque você conquistou isso, você foi de ponta a ponta. Você partiu do problema até a solução dele. Eu considero isso como a sua primeira automação fiscal. Mas assim, para a pessoa que está acompanhando primeira vez e tal, vai me acompanhando ali, copiando e colando, também é meio que válido, né? Você consegue ter uma sensação do poder que é você dominar esse conhecimento. Show de bola. Então é isso, minha gente. A gente fica por aqui. Reafirmo que continue nos acompanhando na sequência dos nossos vídeos. Tem também um canal de YouTube, como já falei, do professor Marcos Amorim. Lá tem muita coisa legal de automação fiscal, inclusive automação mão na massa, em várias situações práticas que ele tem ajudado a muitos profissionais. E é isso, fico aqui, um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.